É um problema que pessoas, num Estado democrático de direito, por exemplo, passem fome, porque está lá na legislação que as pessoas têm direito à vida, têm direito à existência, têm direito à saúde, têm direito a condições mínimas de vida. Então, essa mesma sociedade que se diz em conjuntamente, né, que se diz em concordância com essas leis, se diz em concordância com esse ideal de sociedade que todos deveriam ter direito à existência, todo mundo deveria ter direito à saúde, à educação, e não tem por conta de um modelo social e econômico que não produz isso, então você tem um problema social. Um problema sociológico é se perguntar, diante da desigualdade social, o que a produz, como o sistema social, como essa sociedade consegue produzir isso, e tentar encontrar as raízes desse problema, e tentar encontrar as maneiras de solucionar esse problema, de pensar e refletir, e tentar, inclusive, comparar com outras sociedades, né, como a gente vai comparar mais adiante com as sociedades indígenas, por exemplo, por que em outras sociedades isso não funciona? A gente tem problema sociológico. Quando a gente olha para a realidade desse ponto de vista e começa a investigar, inclusive, entender como outras sociedades, como eu estava falando, compreendem a sua relação com os recursos naturais, como, por exemplo, com as plantas, bem como está falando, com os alimentos, com os vegetais, inclusive com aquilo que nós consideramos como mato, né? Eu preciso até mostrar para vocês. Caiu. Essa aqui é a minha gata, querendo mais pegar o filme. Ali, por exemplo, aqui no meu jardim, ali onde tem um balde, por exemplo, né, tem um balde ali que furou e tal. Ali, por exemplo, tem uma série de plantas que a gente chama de plantas alimentícias não convencionais, ou as punks. Quer dizer, tu olha assim, né, vocês estão olhando aqui, né, tá ali um monte de mato aleatório. Para nós é mato, né? A gente chama de mato, né? Um monte de mato, as grama ou qualquer coisa assim. As sociedades, várias sociedades tradicionais e várias sociedades, por exemplo, indígenas e outras culturas também, não olham mato, olham uma série de plantas que são comestíveis. Né? Ali, a gente sabe que a gente planta ali, tem várias plantas, aí, vira e mexe, a gente vai ali colher, capuchinha, né? Inclusive folhas assim que a gente acha que é uma grama, né, que é a serralha ali, são plantas que a gente tem no nosso jardim, simplesmente, ou que nasce espontaneamente, que simplesmente é só pegar e lavar e comer, e que pode servir como, que é alimento, né, que a gente pode botar numa salada ou botar em qualquer coisa assim, e que a gente não considera como alimento, né, considera como mato ou alguma coisa, porque falta simplesmente conhecimento sobre o assunto. Né? E não só isso, né? Mas a maneira como também a gente os recursos, né? Usa o solo, né? Usa a interação entre as plantas, né? Como a agrofloresta, né? E a agroecologia como um todo pensa, né? Que a produção pode ser diversificada, e quanto mais diversificada, mais rica, mais riqueza alimentar a gente tem, mais uso, inclusive, dos próprios recursos, né? O uso de uma própria planta para outros fins, e não simplesmente o descarte dela. Inclusive, a bananeira é usada na agrofloresta para adubo, para sustentar e realimentar o próprio solo. Então, pega e corta o caule da bananeira, né, em vários pedaços e vai distribuindo para não só proteger o solo, mas readubar o solo para outras plantas crescerem, né? Enfim. Né? Então, de fato, né, torna os recursos naturais, que são dos mais diversos, né, uma riqueza absurda, né, como o que a gente tem, por exemplo, em regiões de floresta, de alta quantidade de riqueza, de biodiversidade, como obsoletos. Né? É obsoleto, isso não é bom, o bom é o milho, a soja e o trigo, né, isso que é a base. Né? Por quê? Porque, claro, e isso, claro, é produzido um discurso sobre isso, que essa é a boa alimentação, essa é a alimentação mais eficiente, mais moderna, porque isso alimenta um setor todo da economia que consegue produzir em larga escala e consegue lucrar em larga escala, que são as commodities, né, que são as produções em larga escala de monoculturas. Então, e esse tipo de produção realmente nos alimenta? Alimenta indiretamente, né? Trigo, principalmente milho e soja, são alimentos para boa parte dessa produção,
para produzir alimento industrializado e ultraprocessado e ração para animal, para outros países que não têm pastagem. Então, que tipo de alimento é esse que é produzido? Então, isso precisa ser questionado, porque isso é um dos problemas sociais. A fome é um problema social. Logo, a gente tem que tentar resolver, e por ser um problema social, de forma sociológica, ou seja, entender qual é a correlação direta entre a fome enquanto fenômeno humano, né, o fenômeno de má distribuição, o fenômeno de exclusão social, de desigualdade social e econômica, correlacionado diretamente com problemas sociais que podem ser solucionados e já foram solucionados em outras sociedades, como o uso de uma série de outras plantas que existem, né, plantas, verduras e alimentos em geral, mas que não são convencionais, ou seja, não são convencionalmente ditos como alimentos na nossa sociedade, mas são alimentos, e alimentos riquíssimos. Então, para a gente fazer uma pergunta sociológica, a gente tem que interrelacionar outras dimensões da realidade, como isso, né, a biologia, a agricultura, o modelo de agrofloresta, de agroecologia, com problemas que são, de fato, sociais, né, problemas sociais como a fome. Fome é um problema social, né, é um problema para a nossa sociedade como um todo, é um problema de todos. No Estado tem esse problema nas mãos, né, a gente está com uma alta taxa de fome, né, e de insegurança alimentar no Brasil atual. Como se resolve isso? As pessoas têm que pesquisar. Né? As pessoas que não são especialistas ou nem que são pesquisadores têm que ir atrás, têm que pesquisar sobre o tema, têm que debater sobre o tema. E aí a gente não tem mais um problema endereçado a pessoas específicas, mas a gente tem um problema endereçado a toda a sociedade. Não é um problema só dos governos, mas é um problema para ser resolvido por toda a sociedade. E aí a gente entra com organizações não governamentais, a gente entra com a solidariedade, né, com a tentativa de organização social e comunitária para resolver esse problema, né, para redistribuir os alimentos, para doações de alimentos, etc. A gente tem uma mobilização da sociedade como um todo e da troca de informações, né, da troca de saberes, da troca de tradições como essas, né, como um pequeno exemplo que eu estou mostrando para vocês, como as punks, né, que são as plantas não convencionais alimentícias. Por isso, uma regularização fundiária é essencial, por isso, uma redistribuição de alimentos, de recursos e de, principalmente, de dinheiro, né, de fato, né, ter projetos como renda básica universal sendo como essenciais, Bolsa Família como políticas essenciais para essa redistribuição, né, para que a gente não seja o celeiro do mundo, mostrando essa complexidade da realidade, mostrando o quanto que os interesses individuais afetam diretamente os interesses coletivos, o quanto que o interesse do enriquecimento da família dele ou das pessoas que estão interrelacionadas com o agronegócio estão enriquecendo, afetam diretamente a própria sobrevivência das próximas gerações, como a gente tem os problemas ambientais, destruir a Amazônia interfere diretamente no regime climático do centro-oeste e do sudeste, né, afetando diretamente a produção, né, enquanto tem pessoas lá tendo interesse próprio, né, em enriquecer, em botar gado na Amazônia, tem pessoas também com interesse próprio em enriquecer e estão se afetando mutuamente.